É os nomes estranhos, né? Os nomes difíceis. Aqui, alguns, quando o padre estava lendo, vocês recordavam, como alguns nomes, como Abraão, Isaac, Jacó, Judá. Poderíamos aqui também trazer a origem de Davi. Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão. O Roboão já começa a estragar, porque poucos conhecem Roboão, Abias. E a gente começa a perceber que algumas figuras são conhecidas por nós, por aquilo que ele significa. Mas o que é mais interessante nesta origem de Jesus é que para chegar em Jesus houve um percurso. Para que a história chegasse até Jesus, algo foi contado, mas não só contado como vivido. E aqui a gente começa também a trazer algo para a nossa história. Muitas pessoas dizem: esse negócio de ficar olhando para o nosso passado, da gente ficar olhando para aquilo que passou, não esquece. A gente tem que olhar daqui para frente. Mas eu começo a refletir sobre essas questões e eu começo a me perguntar: imagine se a Bíblia fosse rasgada com a origem de Jesus. Porque já que a gente quer viver o novo, o velho não tem muita importância, porque até parece que tudo aquilo que é velho não tem muita importância. A gente não valoriza o antigo. O antigo pode até ser visto como algo negativo, mas quando a gente entra na história da salvação, a gente vai entender que só existe o novo por causa do antigo. Só existe você por causa do seu pai e da sua mãe. Aqui a gente já entra em um lugar muito importante da nossa vida: valorizar aqueles que vieram antes de nós. Aí você fala: eu prefiro esquecer, porque aqueles que me antecederam não deixaram boas lembranças. Aqueles que me antecederam não foram exemplo para mim. Se foi algo que te causa trauma, se fizeram mal para você, eu só quero te dar uma boa notícia: independentemente de serem bons ou maus, eles fazem parte da sua história. A gente não escolhe pai nem mãe, nem os nossos antepassados. Mas o que eu quero te dizer é que, apesar de tudo aquilo que aconteceu para chegar até nós, quantas outras pessoas vieram e te antecederam? Aí a gente vê a importância da nossa árvore genealógica. Por que nós rezamos por nossas histórias, por nossos antepassados? Porque isso é importante. É importante porque muitas coisas na vida vão fazendo sentido quando nós começamos a rezar. Aí a Bíblia traz, antes do nascimento de Jesus, que nós vamos celebrar dia 25, porque com o advento de Cristo, com aquilo que é a vinda de Cristo, muitas coisas mudaram. A história muda. A vida de Nossa Senhora foi transformada e modificada com o advento de Jesus. Com a vinda de Jesus, que não foi uma vinda direta, foi uma vinda que foi antecipada por sinais. E não só o sinal do anjo, a voz do anjo. A vinda de Jesus, ele já era uma vinda preparada, já era algo que estava sendo preparado. E assim nós vamos, através da história dos antepassados, daqueles que antecederam Jesus, para chegar até Jesus, nós temos Abraão até Davi, de Davi até o exílio da Babilônia, do exílio da Babilônia até
Jesus. E aqui o evangelista vai dizer que nós vamos contar 14 entre um e outro, mostrando que as coisas de Deus são perfeitas, que Deus ele prepara, mas não prepara de qualquer jeito. Há um contexto, há uma história, há o que a gente deslumbrar. E interessante porque dentro dessa genealogia de Jesus, há também pessoas aqui que a história não foi tão boa assim. São pessoas que entraram na história e apesar de não serem boas, fazem parte da história de Jesus. Que na nossa história nem todos vão ser bons, e que nada daquilo do qual aconteceu no passado pode determinar quem eu vou ser no futuro, mas pode influenciar. Se a gente não tomar cuidado, existem coisas que nós carregamos de positivo, mas tem coisas que nós carregamos de muito negativo na nossa vida, sem que a gente perceba. Nós vamos crescendo às vezes com traumas dentro de nós, nós vamos crescendo com, vamos assim dizer, com sentimentos que a gente não consegue detectar. Por quê? Porque cresceu com a gente, porque cresceu no íntimo do nosso coração, e de repente nós estamos tendo reações semelhantes àqueles do qual um dia eu condenava. Eu falava, meu Deus, por que meu pai e minha mãe é assim? E agora muitas vezes eu estou repetindo aquilo do qual eu odiava neles. E de repente você até começa a perceber que os teus filhos estão repetindo manias, erros e tantas outras situações. Mas da onde vem isso? Filho, se você não tomar cuidado, se você andar com alguém que não presta, daqui a pouco você não está prestando também. Não diz aquela frase, se você está andando com quem é podre, você vai ficar podre também. Se você andar com quem não tem esperança, você vai ficar sem esperança. Se você andar com quem murmura, você vai ser um especialista na murmuração. Se você andar com quem reclama, você vai ser um reclamão. Se você andar com quem não tem fé, você vai se tornar uma pessoa incrédula. Então, o meio, ele ou nos coloca para cima, ou nos coloca para baixo. É interessante, quem conhece, um exemplo aqui, a Canção Nova. Quem conhece o Instituto Hesed, quem conhece as novas comunidades, você percebeu que quando você vê alguém da Canção Nova, eles têm a mesma forma de falar. Eles vão vivendo em comunidade e eles vão tendo as mesmas expressões, os mesmos sotaques. Você vai vendo que quem vê um, vê o outro. Quando você vê uma menina do Instituto Hesed, ou irmã, você viu todas, porque elas têm o mesmo jeito de falar, a mesma forma de caminhar, a mesma forma de se expressar. Por quê? Porque o meio, ele vai fazendo com que a gente vai se moldando. E assim também, quando você começa a perceber que alguém está sendo transformado, você começa a perceber, por que meu filho está tendo essa reação, se antes ele não tinha? Meu filho não xingava, agora ele xinga. Ele não era mal educado, agora ele é mal educado. Você precisa se ligar, porque tem algum lugar que ele está andando, que ele está modificando na forma que ele era. Não que a pessoa usa máscara sempre, é porque se a gente não tomar cuidado, o mundo vai modelando, o mundo vai entrando no nosso coração. Daqui a pouco nós estamos mundanizando, nós vamos sendo mundano. Pensamentos que você não tinha, você começa a ter. Isso tudo para que a gente faça uma análise da nossa origem. Às vezes você está trazendo coisas que não é bom para a tua história. Você está carregando algo que veio lá de trás e que passou de geração em geração, e você não entendia. Aí você começa a rezar. Aí você fala assim: padre, mas eu quero rezar pela minha árvore, eu quero rezar pelos meus antepassados, eu quero rezar por aquelas pessoas que passaram. O que eu preciso em primeiro lugar? Entender que eu preciso me colocar diante de Deus com o coração aberto. A abertura do coração faz com que a gente não tenha preconceito com a nossa própria história. Então eu vou começar a rezar, não para que Deus faça o que eu quero, mas para que Ele faça aquilo que é necessário na minha vida ser transformado. Porque eu carrego coisas boas
e coisas ruins daqueles que um dia passaram em nossa vida. Jesus, ele veio de uma origem, e esta origem, ela precisava chegar naquele momento crucial, e todos aqueles que passaram, sejam eles bons ou maus, foram importantes. Aqui a gente já começa a ser curado, aqui a gente já começa a ter uma visão mais espiritual sobre a nossa história. Como assim, padre? Seja os seus avós bons ou ruins, eles fazem parte da tua história. Seja os seus pais bons ou ruins, eles fazem parte da tua história. Até mesmo aquilo que a gente via como algo tão perverso, eu vou olhar de uma forma diferente. Porque apesar do teu pai e da tua mãe não ser aquilo que você esperava, foram eles os responsáveis por nos trazer até aqui. São eles aqueles do qual precisam hoje receber as minhas orações. Porque se ele tem algo que ele não conseguiu me dar, é porque ele há uma necessidade. E se há uma necessidade, eu tenho que ajudá-los a encontrar essa necessidade. E essa necessidade, ela pode partir do coração curado de um filho. A graça de Deus é assim. Quando eu sou curado, eu curo também. Quando eu começo a ver a minha alma sendo transformada, eu já não consigo olhar para aqueles que passaram de uma forma odiosa, mas eu consigo olhar de uma forma misericordiosa. Porque assim como eu fui alcançado pela misericórdia, eu preciso que aqueles que me amam também sejam alcançados por este mesmo amor. É esse processo que Jesus deseja que aconteça na humanidade. O amor, ele nasce. Jesus é o cume do cumprimento de Deus, ele é o centro, e dele partirá toda a realidade de cura ao coração de um homem e de uma mulher. Não queira buscar uma cura fora de Cristo. Toda cura, ela parte por este amor esponsal, de um Deus que se sacrifica por amor a cada um de nós. Aí que nasce algo espetacular, porque nós temos uma origem, e por mais que a nossa origem ela seja um pouco deficiente, eu quero te dizer que todos nós temos uma origem primordial, e essa origem ela nasce no dia do nosso batismo. Nós somos batizados e temos uma origem, nós somos filhos de Deus. Apesar de toda miséria, nós somos filhos de Deus. Apesar de toda fraqueza, nós somos filhos de Deus. Apesar de tudo aquilo que eu vivi na minha história, nós somos filhos de Deus. E uma vez que nós nascemos para Cristo, nós somos uma nova criatura. O que era velho fica para trás. O que eu vou fazer com o meu passado é aproveitar ao máximo que ele pode me trazer para o meu presente. Não olha para o passado como peso. Olha para o teu passado como uma oportunidade de ser uma pessoa melhor. Sabe quando você errou em algo que você cometeu e você fala, agora eu vou ser diferente, eu não vou errar mais. Idiota é aquele que quer que as coisas sejam modificadas sem modificar as suas ações. Fazer coisas velhas e querendo resultados diferentes é uma tolice. Se você quer algo novo na sua vida, você tem que ter atitudes novas. Se você quer algo transformado na tua vida, você tem que modificar a forma de você ver as coisas. Aí eu deixo o último questionamento. Se você está vendo as coisas na sua vida e não percebe nenhuma transformação, é porque o método está errado. É preciso ver diferente. É preciso pensar diferente. Já tentei e não vi nenhuma modificação. É porque talvez o método esteja errado. E hoje, nesse último grupo de oração, nós queremos trabalhar no seu coraçãozinho essa possibilidade de ver algo por um viés diferente. Deus deseja que todos nós sejamos transformados. E eu faço uma pergunta. Nós passamos um ano de grupo de oração. Passamos um ano, muitos de vocês vieram em quase todos os grupos. E vocês viram muitos pregadores, alguns famosos, outros não tão famosos, uns conhecidos, outros não tão conhecidos. E eu gostaria de perguntar, quem vocês gostaria que estivesse aqui? Talvez você comece agora a pensar, quem você gostaria que estivesse ano que vem no nosso grupo de oração? Talvez alguns estão falando, Frei Gils, Irmã Zélia, Padre Léo, morreu. Tem o Padre Léo da Bahia,
Aí você começa a falar assim: meu Deus, eu queria tanto ver no grupo de oração esse pregador, e eu comecei a rezar hoje para esse grupo de oração, e eu comecei a falar: meu Deus, às vezes a gente quer tantas pessoas pregando, mas sabe quem é a pessoa que Deus deseja que esteja ano que vem pregando, que esteja nesse lugar? Deus falou: eu não quero que tenha outras pessoas pregando, eu quero simplesmente que você que veio aqui, esteja aqui. O mais importante não é aquele que vai vir pregar, é que você persevere nesse mesmo lugar, é que você não espere nos homens, é que você espere em você. Não é aquele que está aqui que vai modificar. Claro que a palavra ela modifica, e que você precisa entender, não vai ser o que o padre vai pregar, é aquilo que eu preciso assumir na minha vida. Eu preciso estar inteiramente aqui, eu preciso querer ser transformado, seja por qual pregador, por qual palavra, por qual música. Eu só quero dizer para você que diante de tudo aquilo que eu desejo que aconteça nesse grupo de oração, meu desejo de padre é que você esteja aqui em todos os outros grupos de orações, é que estejamos juntos, é que nós estejamos unidos, é que nós estejamos transformados. E à medida que nós vamos caminhar ano que vem, eu vou olhando para o irmão que está do meu lado, e eu vou olhar para ele e dizer: eu estou vendo mudanças em você. Alguém olhou para a sua vida esse ano e falou: eu vi mudanças em você. Alguém olhou para você e disse bem assim: ó, eu vejo que você é uma mulher transformada, você é uma mulher diferente, você está sendo modificada. Pode ter certeza que isso acontece, que muitos de vocês estão sendo transformados sem perceber. Talvez você não perceba, mas muitas pessoas estão percebendo que você é uma nova pessoa, que você é uma nova criatura, que você é um novo ser. Às vezes a gente não vê, porque nós estamos muito acostumados conosco. Mas eu posso dizer com toda a humildade, muitos de vocês foram transformados, e serão ainda mais transformados, se perseverarem até o fim. E quem perseverar até o fim, receberá o prêmio maior, que é a salvação. Pode dar uma salva de palmas para vocês, a todos nós, a nossa comunidade, a nossa família. Amém? E nesse momento agora eu convido todos vocês a estender as mãos para o altar. Mão é esse negócio aqui, ó. Não, pode ficar sentado. Fica sentado. Eu sou gente boa, só o padre em pé. Estenda suas mãos. Eu gostaria que você pudesse colocar nesse altar agora todas as pessoas que passaram na sua vida. O seu pai, a sua mãe. Se ele é falecido, se ele ainda vive, coloque o seu papai agora, aonde ele estiver agora, seja no cemitério, seja na sua casa, seja no interior. Papai, mamãe, coloque agora o seu pai e sua mãe. Coloque todo o sentimento que vocês têm por ele. Coloque agora como você nunca colocou. Coloca com toda a força da tua alma. Eu quero colocar meu pai Iriomã, minha mãe Elizabeth. Coloque o nome deles agora, e que você possa falar: Senhor, recebe agora o meu papai, recebe agora a minha mamãe. Obrigado pelos pais que o Senhor me deu, pela mãe que o Senhor me deu. Eu quero neste altar colocar minha gratidão. Por mais que meu pai e minha mãe não foi aquilo do qual eu esperava, talvez eu preciso liberar o perdão ao meu pai e minha mãe. E eu quero nessa missa pedir perdão pelas vezes que eu não fui uma boa filha, pelas vezes que eu não fui fiel ao meu pai, pelas palavras que eu dirigi a ele, a ela. Eu quero colocar nesse altar toda a minha ingratidão, todo o meu medo, tudo aquilo que no decorrer da nossa caminhada nós fomos nos afastando. Às vezes você está distante do papai e da mamãe, faltou a paciência, faltou a nossa paciência com os nossos pais. Vamos pedir perdão a Deus nesse altar, que Deus possa perdoar os corações que até hoje não se perdoa, porque o papai morreu e você não conseguiu dar a ele aquilo que ele precisava. Coloque eles agora nesse altar, porque Deus está liberando o perdão agora. Deus está liberando agora você a oportunidade de não carregar mais esse peso de uma história que vos feriram, pelas palavras duras que um dia ele te falou, por aquela agressão que um dia ele te feriu, por uma palavra que às vezes chegou ao teu coração do seu pai, que você nunca esperava nem de um inimigo. Aquela palavra que você ouviu: não é meu pai, não é minha mãe, eu não te conheço, você é o pior filho do mundo. Você que escutou palavras duras, hoje Deus está tirando essas palavras. Deus está tirando do teu coração tudo aquilo que você recebeu de dor do seu pai, tudo aquilo que você recebeu da sua mamãe, tudo aquilo que foram as rejeições. Deus está tirando agora todo esse princípio de rejeição.
Deus está cortando agora esse laço com o mal, que fazia com que muitas vezes a relação de pai e de filho fosse uma relação. Você que não consegue abraçar o seu pai, você que não consegue abraçar sua mãe, você que não consegue dizer te amo, você que não consegue, porque existe uma ferida dentro do teu coração, e ela precisa agora ser sepultada. Deus está tirando do coração, porque existem barreiras. Ou talvez você fala: pai, eu tenho um amor tão grande pelo meu pai e minha mãe, que eu tenho até medo de perdê-los. Você que ama tanto o seu pai, que gostaria de abraçá-lo agora, você queria tanto estar perto dele, você queria estar agora sentindo o cheiro, você queria também estar mais perto, só que o trabalho, as atividades, você começa a perceber e se cobrar, e não consegue corresponder ao amor do seu pai e da sua mãe. Talvez você sepultou o seu pai e sua mãe, e você queria, sente tanta saudade. Muitas vezes você não consegue dormir, você tem tido uma vida paralisada, porque você sentiu um vazio tão grande que você não consegue mais amar as pessoas que estão ao seu redor. Mas Deus está suprindo agora. Deus está dando ao coração daqueles que carregavam peso, de pais que faleceram, de pais que foram embora, de pais que abandonaram. Deus está ressignificando e vai colocando agora com toda a força os pais dos seus pais, e também os pais da sua mãe. Vai colocando os avós, essas 4 figuras que fazem parte. Talvez você nem lembre o nome, mas só coloque: recebe os meus avós, sejam eles vivos, falecidos, aquele vovô que você perdeu esse ano, aquela vovó que você sente saudade, aquele momento tão especial da família que ficou um vazio. Coloque agora onde quer que esteja o seu avô, sua avó, os seus avós, seja que você nunca ouviu, talvez você nunca pensou que um dia iria recordar que ele foi importante, porque foi através dos seus avós que vieram os seus pais. Eles talvez agrediram os pais, trazem traumas também que vieram para os seus pais, e os teus pais hoje estão agora sendo recompensados por essa lembrança que Deus traz. O teu pai, ele não soube dar aquilo do qual você esperava, porque ele não teve do avô, não teve da avó. Você vai perdoando agora papai e a mamãe, até por aquilo que você acha que não precisa. Você vai falar: pai, eu te perdoo, mãe, eu te perdoo, os meus avós eu perdoo a cada um deles, por tudo aquilo que eles foram aos meus pais. Mas quero agradecer aos meus avós por tudo aquilo que eles fizeram, o máximo que eles puderam dar. O Senhor mostra que eles passaram fome, muitos não tinham nem o que dar para a nossa família, muitos foram expulsos de casa, muitos comeram o pão que o diabo amassou, e muitas vezes nós não entendia porque os nossos avós estavam de cara fechada. Você não entendia porque talvez o seu avô era ignorante, você não entendia porque a sua avó abandonou o seu avô, e também princípios de discórdias, de separações, famílias que vivem a separação, famílias que vivem doenças que não sabemos de onde vem, e nós queremos pedir essa libertação, essa cura, e graças estão acontecendo agora. Vai dizendo: Senhor Jesus, que eu não carregue para a frente aquilo que não é bom, aquilo que não apetece o teu coração. Eu quero ser o vínculo de unidade da minha família, e que em mim acabe as feridas, que em mim acabe as discórdias, que em mim acabe a traição, que em mim acabe o adultério, que em mim acabe o alcoolismo, que em mim acabe as drogas, e tudo aquilo que tua família carregava, de tudo aquilo que tua família trouxe até agora. O Senhor me mostra que muitas histórias estão sendo correlacionadas agora ao princípio principal, que é Deus, e não mais aquela ferida, e não mais aquele abandono. Eu quero dizer: Senhor, meu coração é teu, a minha família é tua. Ofereça os teus filhos agora, coloca toda a enfermidade que você detectou nos seus filhos, aquilo que você detectou nos seus que estão ao seu redor, e em nome de Jesus, que agora a graça de Deus seja derramada. O Senhor mostra um rio de água viva sendo derramado do seu coração e chegando até o meu coração, e vai dizendo: sim, Senhor, a minha história é a tua história, a minha vida é a tua vida, o meu coração é o teu coração. Obrigado, Senhor, porque muitas mágoas estão sendo retiradas de mim. Obrigado, Pai. Obrigado por uma pessoa que sentiu como se tivesse sido tirado um câncer de dentro de você. Você tinha como que uma espécie de uma bola, algo dentro de você como se fosse insuflar e estourar. E você sentiu, à medida que você foi perdoando, você foi vendo que esta grande coisa horrível dentro de você foi retirada. Teu pensamento estava para estourar,
Você sentia uma dor de cabeça e você não sabia de onde vinha. Bastava uma notícia e uma preocupação. Você começou a perceber que sua cabeça começava a doer, o seu corpo começava a se cansar. E você está recebendo essa graça, porque Deus liberou um perdão à tua família. Deus liberou uma cura na tua história. Obrigado, amado Deus, porque nós estamos agora sendo relacionados ao teu amor, ao teu coração e à tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado por receber a minha vida. Obrigado pelos meus pais. Obrigado pelos meus avós. E obrigado por todos os bisavós. Obrigado por toda esta família que eu consigo enxergar, todas elas sendo alcançadas por esta oração, e tantas pessoas sendo alcançadas por essa libertação. Obrigado. Eu creio, espero e adoro o Deus da minha vida. Vamos aplaudir o Senhor que nos concede essa graça. Obrigado, Senhor. E agora nós vamos acompanhar o nosso ofertório nesse clima de oração, lembrando que na missa não encerra. Nós vamos continuar esse processo de oração até o último segundo desse nosso grupo. Deus ainda tem muito para fazer na nossa história. Cantemos. Sobe a Jerusalém, virgem oferente sem igual. Vai, apresenta ao Pai teu menino luz que chegou no Natal. Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a santa igreja. Santificai, Senhor, os dons da vossa igreja e concedei que por estes sagrados mistérios sejamos restaurados com o pão do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Respondei com toda a alegria do nosso coração: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Foi Ele que os profetas predisseram, a Virgem esperou com amor de mãe. João Batista anunciou, está próximo, e mostrou o presente no mundo. O próprio Senhor nos dá a alegria de nos prepararmos desde agora para o mistério de seu Natal, a fim de encontrarmos vigilantes na oração e celebrando exultantes os seus louvores.
Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade.